Boa noite. Que Jesus nos ampare a todos. Nossa gratidão a Deus e a Jesus pela bendita oportunidade do estudo, do esclarecimento e do amparo que recebemos em todos os instantes. Jamais estamos sozinhos, esquecidos ou abandonados, pedindo ao Pai pelos irmãos que necessitam de auxílio e de assistência. Que a bondade do Pai se faça nos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos iniciar com uma página do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, que está no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na categoria 4, Prece pelos Espíritos. No item 62, Prece por aqueles que amamos. Prefácio. Como é horrível a ideia do nada! Como são dignos de lástima os que pensam que uma voz do amigo que chora o seu amigo se perde no vácuo, sem encontrar o menor sinal de resposta. Eles jamais conheceram as afeições puras e santas. Como conhecer se pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio, depois de iluminar o mundo com a sua poderosa inteligência, extingue-se como um sopro no apagar de um simples jogo de forças materiais, que do ser mais querido, como o pai, a mãe, um filho adorado, não resta mais do que um punhado de poeira que o vento inevitavelmente dispersará? Como pode um homem sensível ficar indiferente a essa ideia? Como não o gela de horror a ideia de um aniquilamento absoluto e não o faz, pelo menos, desejar que assim não seja? Se até agora a razão não foi suficiente para dissipar as suas dúvidas, eis que o Espiritismo o vem fazer através das provas materiais da sobrevivência que nos proporciona e, consequentemente, da existência dos seres de além-túmulo. Justamente por isso, essas provas são acolhidas por toda parte com satisfação, e a confiança renasce, pois o homem sabe, de agora em diante, que a vida terrena é apenas uma rápida passagem que conduz a uma vida melhor. Seus trabalhos neste mundo não ficam mais perdidos para ele, e as suas mais santas afeições não são rompidas sem qualquer esperança. Prece. Acolhe favoravelmente, ó Deus de bondade, a prece que vos dirijo pelo Espírito aí se diz o nome. Faze-lhe perceber as tuas luzes divinas e facilita-lhe o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos levem até ele as minhas palavras e o meu pensamento. E tu, que eu tanto queria neste mundo, ouve a minha voz que te chama para dar-te uma nova prova da minha afeição. Deus permitiu que fosses libertado antes de mim, e eu não poderia lamentá-lo sem demonstrar egoísmo, porque isso equivaleria a desejar que continuasse sujeito às penas e aos sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação, o momento da nossa união nesse mundo mais feliz a que chegastes antes de mim. Bem sei que a nossa separação é apenas momentânea e que, por mais longa ela possa me parecer, sua duração se esvai diante da eternidade de ventura que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade, a bondade de Deus, me livre de fazer qualquer coisa que possa retardar esse instante desejado
e que assim me poupe a dor de não te encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de não haver entre nós mais do que um véu material que te esconde ao meu olhar. A certeza de que podes estar aqui, ao meu lado, ver-me e ouvir-me como outrora, de que não me esqueces da mesma maneira como não te esqueço, de que os nossos pensamentos se confundem incessantemente e de que o teu me segue e me ampara sempre. Que a paz do Senhor esteja contigo. Terminada a prece, vamos pensar um pouco. Todos nós que vivemos no mundo material, com um corpo físico, para ele viemos através do nascimento e com certeza partiremos, isto é, vamos deixar este corpo físico que serve de invólucro, de instrumento ao espírito temporariamente. Vamos desencarnar. E para onde iremos? Iremos de retorno, vamos dizer assim. Vamos retornar ao plano espiritual, pois foi de lá que viemos e é para lá que vamos retornar. Somos espíritos, somos do plano espiritual, é a verdadeira pátria. E cada um tem o seu momento de partir, momento de voltar. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na questão 853, certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parecem que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Resposta: fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegando esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. E na questão 853A, Kardec fez a seguinte pergunta: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Não, não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual gênero de morte por que partirás daqui, e frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Como são importantes essas informações vindas dos espíritos superiores, amorosos, sábios, e quando as compreendermos bem, vamos aceitar com mais naturalidade a partida daquele que tanto amamos, sejam os familiares, amigos, companheiros de nossa jornada terrena, confiando sempre, porque cada um tem o seu momento, como também teremos o nosso. Continuando com o Livro dos Espíritos, na questão 854, da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis? Resposta: não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. Qual o fito da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequências? Resposta: quando tua vida se encontra em perigo, é essa uma advertência que tu mesmo desejastes, a fim de te desviar do mal e te tornar melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do risco por que passastes, pensas com maior ou menor intensidade, sob a ação mais ou menos forte dos bons espíritos, em te tornares melhor. O mau espírito retornando, digo mal subentendendo o mal que ainda nele existe. O mau espírito retornando, pensas que escaparás da mesma maneira a outros perigos,
e deixas que as tuas paixões se desencadeiem de novo. Pelos perigos que correis, Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Se examinarmos a causa e a natureza do perigo, veremos que, na maioria das vezes, as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Deus vos adverte para refletirdes sobre vós mesmos e vos emendardes. Estamos vendo assim, quando um perigo nos ameaça a ponto de pensarmos que chegou a nossa hora de partir e isso não se verifica, é uma advertência para que nos examinemos e reformulemos a nossa conduta diante da vida. Quantas vezes estamos ali protelando tarefas que deveríamos ter já, estarmos desenvolvendo ou ter até concluído, e vamos deixando. Então, muitas vezes ocorrem esses perigos para nos despertar, esse despertar para as responsabilidades que assumimos antes de vir. Pode acontecer também que já chegou a hora, mas esse tempo pode ser prorrogado, tempo de vida, sendo adiado o desencarne, pela necessidade de darmos conta das nossas tarefas para que não haja prejuízo para nós e para outros, sempre com a permissão de Deus. Há um caso bem interessante no livro A Vida Escreve, psicografado por Valdo Vieira, que é a primeira parte do livro, é a lição 20, chamada A Moratória. O espírito Hilário Silva conta que Vicente Cury havia se preparado para o trabalho naquele dia e ia demolir um prédio velho para reconstruções diversas, mas sentira-se febril, doente, impossibilitado de se erguer da cama. A esposa chamou um médico pedindo-lhe calma e confiança em Deus. Um dos cooperadores no trabalho vem pedir providências, pois a casa velha ruíra quando iniciaram a demolição, atingindo o operário mais jovem, ferindo-lhe os pés. Vicente grita, onde a providência divina que não me ajuda? Às 10 horas, Vicente, entulhado de comprimidos, pede à esposa a injeção antitóxica, que havia sido guardada há tempos no armário. A esposa achou melhor comprar uma nova caixa na farmácia vizinha, mas não encontrou, o remédio era raro. E Vicente queria injeção, que fosse aquela que tinham mesmo, sendo já velha, vencida. Quando Dona Mercedes preparava ajustando a agulha, a injeção caiu no piso, perdendo o conteúdo. Vicente se enraiveceu, enquanto a esposa lhe falava da providência maior. Lembraram que poderiam comprar em outra farmácia, mas o doente já não mais queria. Sentiu dores nas costas e a vizinha, que era enfermeira, falou em aplicação de ventosas. Vicente aceitou, lembrando o avô que usava esse recurso. Quando faziam a aplicação, um algodão inflamado escapa da bondosa amiga e os lençóis finos se incendeiam. Vicente é auxiliado para se retirar, protestando indignado. Porém, do colchão sai correndo enorme escorpião, mostrando dardo em riste. Dona Mercedes persegue o lacral e fala mais uma vez sobre o amparo divino. O marido lamenta-se desesperado, se queixando. Quase noite, um pouco melhor, Vicente mostra-se inquieto. A esposa pede ao amigo Souto para levá-lo ao centro espírita para o socorro moral, o passe reconfortante. Souto, na hora certa, surge sorrindo. O enfermo toma-lhe o braço e devagar se dirigem ao ponto de ônibus, que rapidamente zarpa sem esperá-los. Era o que faltava, diz Vicente enervado. Não quer mais o passe. O amigo insiste, a esposa também insiste.
Tomam um táxi. Chegam ao centro quando iam fechar a porta. Também chega um moço pálido e pede oração pelas vítimas de um desastre ocorrido instantes antes. O ônibus que Vicente perdera capotara, deixando 4 mortos e 10 feridos. Iniciava-se a prece de abertura. Dona Mercedes pensa no infinito amor de Deus. No momento do passe, o espírito orientador das tarefas, pela psicofonia de Dona Cristina, diz a Vicente alarmado: meu amigo, não reclame. Por 4 vezes hoje rebelou-se você contra a providência divina, ao passo que a divina providência o arrebatou às garras da morte por 4 vezes. Sua ficha de espírito devedor marcava para hoje a desencarnação rude e violenta. Você esteve à bica de ser esmagado pelo prédio que veio a cair, de ser envenenado pela ampola que trazia líquido alterado, de ser picado pelo escorpião que o seguira no próprio leito, e de ser estrangulado na engrenagem do coletivo menos feliz. Entretanto, Vicente, em atenção aos seus gestos de caridade, amigos espirituais do caminho advogaram-lhe a causa. Você mereceu amparo na lei, como alguém que consegue moratória no banco. Volte para casa e descanse a cabeça teimosa. O socorro de Deus nem sempre tem a forma da flor ou da rutilância da luz. Volte e agradeça os contratempos e dissabores do dia. Serenidade é remédio em cada remédio. Vicente enxugou os olhos úmidos. Terminada a sessão, regressou à casa tranquilo. Reconciliara-se consigo mesmo e, tornando ao leito que recebia agora, por bênção doce e reconfortante, planeou satisfeito a renovação de sua vida. Neste caso que acabamos de acompanhar, o retorno ao plano espiritual foi adiado para que o espírito encarnado, advertido, agora mais lúcido, mais consciente, tivesse melhor proveito do seu tempo enquanto aqui na vida do corpo físico. E no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, capítulo 23, versículo 46, temos um grande ensinamento de Jesus que foram as suas últimas palavras. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Jesus nos ensina a obediência e a confiança irrestrita em Deus em todos os instantes. E depois Jesus volta para mostrar que ninguém morre, que a vida é eterna e somos imortais. E o Espiritismo dissipa todas essas dúvidas através de provas materiais da sobrevivência, como está ali no Evangelho. Poderemos nos reencontrar com aqueles a quem tanto amamos e possamos nos preparar para essa viagem de retorno, preparando a bagagem necessária. Nada do que é do uso do corpo, e tudo o que o espírito precisa, dos conhecimentos e das boas obras. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Dando continuidade então ao nosso encontro desta noite, falávamos na semana passada sobre um texto da Joana de Ângeles, lá pelos anos 70, Os Novos Obreiros do Senhor, Labor e Equipe.
e vimos ali o grande chamamento que nos foi passado, nos afirmando que nascemos em grupos de espíritos afins e muitas vezes até imbuídos de boa vontade, mas quando aqui estamos, acabamos nos deixando arrastar pelas nossas inferioridades. Temos preferido ficar presos às faixas animalizantes, mas soa para nós a hora libertadora. Chegamos ao momento, depois de tantas experiências, junto de tantos que poderiam e que nos passavam tão bons exemplos, tantas sábias lições, e, no entanto, temos preferido ficar presos às nossas inferioridades, mas só o momento, porque já estamos em atraso, né? O momento da libertação ou a continuidade nesses exercícios, digamos assim, repetitivos da nossa própria inferioridade. Oportunidades não nos faltaram neste tempo todo que temos estagiado no plano espiritual, presos às nossas dificuldades, retornamos muitas vezes com vontade do acerto e acabamos perdendo novamente as oportunidades. E o chamamento do Cordeiro não nos tem faltado. Então, vamos continuar o texto, porque como ele é longo, tivemos que dividir em 2 momentos, né? Mas seria interessante que vocês buscassem a leitura do texto da semana passada que está no site. Então vamos lá, a continuidade. A fé que bruxuleia em nossos espíritos é a nossa lâmpada bússola apontando rumos. Os recursos acumulados e as possibilidades a se multiplicarem constituem os tesouros para aplicação racional no investimento da atual reencarnação. Não ha sido pequeno o trabalho envidado pelos administradores espirituais das nossas vidas, a fim de nos reunir, de nos acercarmos uns dos outros após incessantes períodos de disputas infelizes, de justas inexplicáveis, de idiosincrasias domésticas. Já não se dispõe de tempo para a futilidade, nem tampouco para a ilusão. Necessário lidar com espíritos resolutos para a tarefa que não espera e o dever que não aguarda. Estes são os momentos em que deveremos colimar realizações perenes. Para tanto, resolvamo-nos, em definitivo, produzir em profundidade, acercando-nos de Jesus e por ele facultando-nos conduzir até o termo da jornada. Não será certamente uma incursão ao reino da fantasia ou um passeio gentil pelos arredores da Catedral da Fé. Antes, é uma realização em que nos liberaremos das injunções kármicas infelizes, adquirindo asas para maiores voos na direção dos inefáveis cimos da vida. Há muito por fazer, que deve ser feito sem a presunção jactanciosa que empesta as melhores expressões do serviço, nem os injustificáveis receios que turbam a claridade dos horizontes de trabalho. Conscientes das próprias responsabilidades, não esperemos em demasia pela transformação de fora, mas envidemos esforços para o aprimoramento interior. Sem veleidades, iniciemos o trabalho de construção do novo mundo, retirando dos escombros do eu enfermiço os materiais aproveitáveis para as novas edificações a que nos devemos dar com euforia e santificação. Devidamente arregimentados, iniciemos o labor partindo do lar, que deverá permanecer sobre as bases sólidas de amor, de entendimento e de fraternidade, de modo a resistir às investidas da insensatez e da leviandade que nós não podemos permitir. Estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas
vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa. A pretexto de novas experiências ou fascinados pela utopia de novas emoções, não perturbemos o culto dos deveres a que nos jugulamos com fidelidade. Nenhuma justificação para o equívoco, nenhum desvio de responsabilidade. Tornemo-nos o vaso onde deve arder a flama do bem, oferecendo também o óleo dos nossos esforços reunidos a benefício da intensidade da luz. Adversários, cujas matrizes estão esculpidas em nosso imo, surgirão a cada passo de dentro para fora, e incontáveis virão em cerco de fora para dentro, colocando o cáustico da aflição no cerne dos nossos sentimentos. Tenhamos paciência e vigiemos. Somente resgatamos o que devemos. Apenas seremos atingidos nas fraquezas que necessitamos fortalecer. Aliciados pelo Senhor à semelhança dele, encontraremos resistência para superar dificuldades e vencer limitações que nos retinham até aqui na retaguarda. Acenados pelo Senhor e por ele conduzidos, avançaremos. Evidentemente que as nossas pretensões não ambicionam reformar nada, senão nos reformarmos a nós mesmos. Primeiro, incendiar de entusiasmo e esperança a terra e as criaturas dos nossos dias, aprofundando estudos no organismo rígido da codificação, de modo a trazê-la ao entendimento das massas, repetindo as experiências santificantes dos homens do caminho que abriam as portas das percepções às entidades espirituais nos seus cenáculos de comunhão com o reino de Deus. Estribados no amor fraterno e alicerçados no estudo consciente dos postulados espíritas, promovamos o idealismo ardente, produtivo, abrasador com que se forjam lídimos servidores das causas superiores, convocando as multidões ora desacisadas que caíram nos despenhadeiros da alucinação por não encontrarem mãos firmes na caridade da iluminação de consciências e no arado da fraternidade, concitando-as ao soerguimento e à renovação. Com todo respeito a todos, não temamos, porém, ninguém. Vinculados e adesos ao trabalho nos grupos de ação, casas e entidades veneráveis, auxiliemos verdadeiramente ligados à causa, ao Cristo e a Kardec. Nosso guia seguro continua sendo Jesus. A qualquer ataque, o silêncio, que é a lição de coragem pouco conhecida. O defensor da nossa honra e do nosso trabalho é o Senhor. A nós nos cabe a glória de servir sem pretensão. Como a seara é dele, a ele compete decidir e dirigir. Em nossa equipe de trabalho, reunamos os companheiros que preferem a pesquisa consciente e metódica, sistemática e racional, facultando-lhes aprofundar observações e divulgá-las em termos condizentes com os conhecimentos dos dias atuais. Sem pressa, por significar esse trabalho excelente campo a comprovações firmes e indubitáveis, perseveremos mesmo quando aparentemente os resultados parecerem tardar ou não corresponderem às nossas aspirações. Cresce a árvore paulatinamente e o corpo se desenvolve célula a célula em equipe harmoniosa, sincronizada. Aqueles outros
que sentirem o hino, a música da palavra emboscada no coração, reúnam-se a estudar e debater temas, formulando conotações atuais e oportunas, para que logo após saírem como semeadores da esperança, lançando as sementes nos solos dos corações humanos, sempre muito necessitados, entre os quais nós próprias nos arrolamos. Estes, afervorados ao ideal de servir, examinem as dores do próximo, suas necessidades imediatas, ao invés do simplismo da dádiva que libera da responsabilidade, a ação profunda, a realização social, que não apenas amenize o problema agora, mas que possivelmente resolva a dificuldade mediante os recursos que lhes oferecermos para se libertarem a si mesmos. Uns estudiosos divulguem pelo livro abençoado ou pelo folheto delicado as excelentes lições do Espiritismo que têm resposta para a problemática de hoje como a de amanhã, esclarecendo realmente o homem aparvalhado sob a constrição de 1000 cogitações tormentosas e as cargas pesadas que engendram outros 1000 obstáculos, de modo a acender-lhe a lâmpada da esperança no céu do espírito atribulado. Reunamo-nos todos com frequência, a fim de dirimirmos dificuldades e incompreensões em encontros de ação cristã, debatendo os nossos serviços e permutando experiências adquiridas no campo da própria realização, com que nos resguardaremos da prepotência do eu e da vaidade de obreiros que não se permitam enganar. A palavra de cada irmão é moeda de valor, que nos merece consideração a seu turno necessitada de debate e discussão salutar. Há demasiados sofrimentos aguardando nossa ajuda fraternal. O desespero que cavalga em frene espera por nós. O intercâmbio espiritual atuante não dá margem à dubiedade de comportamento moral. A ética escarnecedora destes dias vige esperando a revivência da moral cristã em toda a sua pujança. Nenhum melindre em nós, suscetibilidade negativa nenhuma. O Espiritismo é o renascimento do cristianismo em sua pureza primitiva. Todos os fatos, quando examinados do ponto de vista espiritual, mudam de configuração. A meridiana da reencarnação, alteram-se as técnicas da vida e a esperança domina as mentes e os corações. Se não conseguirmos avançar em grupo, sigamos a si mesmo conforme nossas forças. O desânimo de uns não pode contaminar os demais. Os melhor dotados não devem sofrer a inveja dos menos aquinhoados. Todos nós constituímos peças da engrenagem feliz para a construção do reino de Deus que já se instala na terra. As muitas aflições chamarão em breve o homem para as realidades nobres da vida. Não nos permitamos dúvidas face à vitória da dissolução dos costumes ou diante da licenciosidade enlouquecedora. Quem fizesse o confronto entre Cristo e César naquela tarde inesquecível, veria no último o triunfador. No entanto, era Jesus, o rei que retomava a glória solar, enquanto o outro retornava à glória solar, enquanto o outro logo mais desceria ao túmulo, confundindo-se na perturbação. Os valores que passam apenas transitam. Não nos fascinemos com eles, nem os persigamos. Nossas são a taça de fel, a pedrada, a difamação, quiçá a cruz. Depois de tudo consumado, porém, conforme assentou o Mestre, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus.
Não será fácil, nada é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem. Será o complexo de amanhã. Quanto adiemos agora, aparecerá depois complicado sob o acúmulo dos juros que se capitalizam ao valor não resgatado. Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença e, unidos uns aos outros, entre os encarnados e com os desencarnados, sigamos. Jesus espera. Avancemos. Belo texto, que temos que ler na íntegra. Capítulo 24 do livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Um chamamento muito forte para todos aqueles que trazem no coração o desejo do acerto. Para todos aqueles que buscam ligar-se a um grupo de trabalho, no nosso caso, a nossa casa abençoada, é para todo trabalhador que, com tantas inferioridades ainda e com tantos erros que temos repetido, mas soa para nós um chamamento para que sigamos e juntos, e nos aconselham a estar juntos, né? A buscarmos em reuniões o estudo, a compreensão, para que surjam as ideias, para que dulcifique os nossos sentimentos, para colocarmos efetivamente a mão no arado. E ela cita vários pontos, né? Cada um ali com seus dons, com as suas facilidades, mas todos buscando ali a forma de levar, de viver intensamente nos nossos corações e de levar essa riqueza dessa doutrina, a revivência do cristianismo primitivo, quando aqueles discípulos, aqueles seguidores se juntavam para estudar os textos. Eles se juntavam e naquela época tinham que se esconder, né? Porque eram perseguidos, por muito tempo foram perseguidos e tinham que se esconder até nos cemitérios, nas catacumbas, e estavam ali estudando, trocando ideias, fortalecendo a fé, permitindo as inspirações do alto, permitindo as manifestações do alto, alguns deles, e assim o Espiritismo revive. É a proposta, a revivência dos ensinamentos de Jesus. A riqueza da obra está em nossas mãos. Os convites, as convocações não nos faltam. Que nos unamos no mesmo ideal, vibrando um pelos outros, mas vejamos o que está aqui. Se não dá para caminhar em grupo, né? Que não fiquemos, que caminhemos. O ideal é que caminhemos juntos, mas infeliz de nós, infeliz daquele que fica, porque está definindo tempos muito mais difíceis. Nessa época dos anos 70, nos preparavam já para essas intensas aflições, que já eram muitas, né? Mas que estão sendo de uma forma que alcança a humanidade da Terra, que alcançou a toda a humanidade da Terra, essas situações que estamos vivendo com essa pandemia, que está desafiando as inteligências, porque o vírus vai se modificando, isso está sendo uma grande lição para acalmar a soberba, a prepotência, e assim vamos aprendendo. Esperamos todos que consigamos aprender com essas lições que não terminaram, porque ainda não aprendemos. Com muita fé, com muita confiança, façamos nossos dias melhores, porque aquele que traz a confiança no coração consegue, mesmo nos seus dias de lutas, estar em paz. Nos propondo então a reler, ler e reler esse texto, todos nós busquemos no silêncio dos nossos ambientes para refletirmos, meditarmos e aurirmos forças em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Mestre, que Frei Fabiano, sob a égide do Cristo,
estenda seus braços e nos agasalhe a todos. Com muita gratidão, tenhamos uma noite de paz.